Olá, gente, boa noite. Me chamo Patrícia e essa noite para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez, falando da palavra do Senhor. E o nosso tema continua sendo família. E para o tema de hoje, eu quero falar de uma família que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, verso 12 ao 32, que é a família do filho pródigo. É muito conhecido, né? Essa parábola do filho pródigo, e eu escolhi essa noite para estudar um pouco com vocês sobre os erros e os acertos também, né? Que podemos trazer para a nossa família no dia a dia. Então, vamos lá, ler. Lucas 15, a partir do 11, diz assim: Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte na herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho mais jovem juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, quando ninguém dava nada para ele. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E aqui estou eu morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. E seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho e o abraçou e o beijou. Glória a Deus. Eu vou ler até aqui, até o 21. E essa parábola, ela é muito rica, porque ela fala diretamente para a família. E para começar, no verso 11, que ele começa falando, né? No verso 12, na verdade. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte na herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. E aí, para começar, eu quero falar aqui para os filhos. Quero falar para os filhos, nessa noite para começar. Primeiro, eu marquei aqui que para a gente ser uma família equilibrada, a gente tem que ser pessoas submissas, né? Não seja insubmisso, primeiro ponto que eu coloquei. O filho pródigo não chegou para pedir conselhos ao seu pai. Ele já veio com as suas decisões formadas. Ele já chegou: Pai, eu quero a parte da minha herança,
porque eu quero sair, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver coisas novas, né? Então ele já chegou com essa decisão. Com certeza, a Bíblia não fala, mas com certeza ele não chegou para dizer: pai, eu estou com os planos, eu pensei, eu quero sair de casa, eu quero conhecer outro lugar. Não sei se ele falou isso para o pai dele, mas a Bíblia não narra isso, né? O que diz é que ele chegou para o pai e disse que queria a parte dele na herança. E analisando isso, gente, eu vi assim, quantos filhos tomam decisões erradas, fazem coisas erradas, não procura a opinião do seu pai, né, da sua mãe, não procura conversar, dizer para eles quais são os seus planos, seus sonhos. E com isso, pela falta de maturidade dos filhos, porque o pai, a mãe, ele já tem mais uma vivência, já viveu mais, já quebrou a cara, já viu o que é que faz certo, o que é que faz errado, né? Então, para o filho não sofrer tanto nesse mundo tão difícil que vivemos, ele precisa ser submisso, buscar mais a orientação dos seus pais, né? Perguntar para o seu pai, para a sua mãe, o que é que vocês acham? Eu estou com esse plano, o que é que vocês acham? Vamos conversar aqui, como eu devo agir, como devo fazer. Gente, e aí, o filho que faz isso, ele vai evitar muitos males na vida dele. Porque provérbio diz que é através dos muitos conselhos que a gente evita de se dar mal, né? De quebrar a cara, como diz aí o português, né? Do brasileiro. Mas voltando aqui, quantos de nós tomamos decisões em nossas famílias sem pedir conselhos? Filhos que não se aconselham com seus pais, pais que não se aconselham com a sua família, podemos trazer também para a família toda, né? Aqui eu estou falando do filho, mas podemos trazer para a família toda. Como precisamos ser uma família que sente, converse, né? E chegue às conclusões. Somos uma família, precisamos realmente estar conversando ali para tomar as decisões certas. E então, o primeiro ponto que eu coloquei que não se deve fazer é ser insubmisso, não buscar conselhos, certo? O segundo ponto que eu coloquei é a questão também errada de ser cheio de querer. A palavra que eu achei mais assim, um português claro, foi essa, cheio de querer. Aquela criança cheia de querer, né? Aquele filho cheio de querer. Então o filho pródigo já chegou dizendo: eu quero agora. Quantos filhos estão cheios de querer, não tendo sabedoria para esperar o tempo certo para as coisas? Eu quero hoje, eu quero comprar isso hoje, eu quero ter isso hoje, né? Não tem paciência. Vivemos na era da comida enlatada. Eu vi outro dia um pregador falando isso, eu achei muito interessante. Vivemos na era da comida enlatada, é tudo agora. Feijão, não, meia hora para cozinhar, 1 hora, não. Eu quero comprar isso aqui enlatado que é mais rápido. Então vivemos nessa era de tudo é para agora, é para agora, é para já, né? Então isso traz muito para a vida dos filhos aquela questão de que quero agora, né? Cheio de querer, que eu coloquei aqui para a gente entender melhor. Então, quantos filhos estão assim, cheios de querer, não sabendo esperar, querendo tudo para ontem? E como isso, gente, acaba prejudicando a vida? Como acaba? E muitas vezes prejudicando até os pais, porque coloca os pais em dívidas para ter, para conseguir aquilo que quer, né? Pai, eu quero um celular novo. Pai, eu quero uma moto nova. Pai, eu quero um carro. Pai, eu quero isso, eu quero uma roupa, né? Eu quero uma roupa, pode não ser um carro, mas pode ser uma roupa. Eu quero uma roupa, eu quero um sapato. E às vezes os pais não estão com condições para comprar aquilo naquela hora. Então, aprendendo aqui com o erro, esse erro aqui do filho pródigo,
né? Os filhos aprendendo aí, há tempo para todas as coisas. Por isso que tem que conversar, por isso que tem que dialogar com os pais, para chegar a uma conclusão. Aquele filho, o filho pródigo, ele não estava preparado para pegar aquela herança. Não estava. Vamos ver aqui mais na frente. Outra coisa, o terceiro ponto. O filho pródigo, ele era estragado, sabe? Estragado. O filho pródigo gastou tudo o que tinha, não pensou no amanhã. E alguém se identifica com isso? Quantas pessoas, quantos filhos não pensam no amanhã? Porque quer hoje, porque quer agora, estraga tudo que tem, né? Estraga tudo, e aí não pensa no amanhã. E como isso prejudica? Como prejudica? Quantos estão sofrendo porque não pensaram no amanhã? Gastam tudo o que têm. E o filho pródigo pegou a sua herança, aquilo que o pai suou para ganhar, né? Pensando no futuro deles. E saiu irresponsavelmente, gastou tudo com amigos, com bebedeira, com comida, com amigos, talvez com mulher. E sei que nessas horas o que não falta é amigos, que chega, né? Mas aí nós vamos ver mais na frente o que foi que aconteceu na hora que faltou. E agora falando a respeito dos pais, né? Porque nesse mesmo versículo, ele fala, nesse mesmo versículo aqui, ele fala: quando o mais jovem disse ao pai: pai, eu quero agora a minha parte na herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Isso me chamou muita atenção. O pai concordou, né? Então agora eu quero falar a questão dos pais aqui. Primeiro, os pais precisam ter sabedoria. Sabedoria. O pai do filho pródigo era um homem sábio. Apesar dele ter pegado e ter dado logo a parte do filho, eu considero esse homem muito sábio. Porque lendo a história dele, todinho o capítulo, dá para se ver que foi um homem sábio. Logo olhando assim a nossa vista, vixe, mas ele deu logo para o filho ir, sabendo que o filho era estragado, sabendo que ele conhecia, né, o filho dele. Os pais conhecem os filhos, né? Por que será que ele deu logo a parte do filho? Gente, eu mergulhando na história, eu imaginei, né? A gente que é pai e mãe, a gente imagina. E as histórias que a gente conhece. Esse filho deveria já ser um filho difícil. Já deveria, pela atitude dele, ser um filho que dava trabalho ao pai, né? Vimos aqui um filho cheio de querer, que não pedia conselho ao pai, que queria as coisas logo para ontem, né? Estragado, porque a Bíblia diz que ele estragou tudo com amigos. Estragou tudo o que tinha. Então, por que esse pai deu logo a parte dele, deixou ele ir? Eu acredito que esse pai já tinha quebrado muita cabeça com ele. E aí, por que eu coloquei ele aqui como um pai sábio? Porque ele sabia que o filho dele tinha que dar uma voltinha lá fora no mundo, para poder saber valorizar a casa que ele tinha, a família que ele tinha. Porque ele tinha uma família abençoada. Depois, lá na frente, ele mesmo vai dizer isso, vai lembrar, né? Então, o pai, um homem de Deus, um homem sábio, ele disse: eu sei quem é esse meu filho. Chegou a hora dele dar uma voltinha lá fora. Gente, quantos de nós, pais, precisamos dessa sabedoria? Às vezes o nosso filho precisa sofrer um pouquinho para aprender, mas a gente não deixa, a gente segura, né? Querendo proteger o amor do pai e da mãe, mas a gente precisa da sabedoria, porque esse pai aqui não deixou de amar esse filho. Ele ficou orando, ele ficou pedindo a Deus, e a Bíblia diz mais na frente que ele todo dia esperava a volta desse filho, e já tinha preparado o banquete, e já tinha preparado tudo para o dia que ele voltasse. Viu como esse pai amava o filho? Mas mesmo assim ele deixou ele sair. Ele deixou ele provar um pouquinho lá de fora do mundo. Tem aquele ditado que diz que o mundo ensina, né?
Então esse pai deixou esse filho sair um pouquinho. Para quê? Para ele saber valorizar a família que ele tinha. Aprender uma lição. Então, o pai do filho pródigo era um homem sábio. Concordou em o filho ir embora, porque pela experiência que tinha, sabia que seu filho, ele já estava com a opinião formada. Ele já chegou com a opinião formada. Ele não chegou dizendo, pai, o que é que o senhor acha? Estou querendo sair, estou querendo viajar, estou querendo ir conhecer outro local, outros lugares, né? Estou querendo estudar fora, alguma coisa assim. Mas o pai fez o quê? Já sabia que ele estava com a opinião formada. Então, ele era tão sábio, porque ele pensou, nada que eu for dizer, ele vai entender agora. Eu já conheço ele, eu vou deixar ele dar uma voltinha lá. Então, assim ele fez. Então, a decisão desse pai, eu considero que foi uma decisão sábia. E trazendo para nós, como pais, será que nós estamos dispostos a deixar o nosso filho teimoso, né? Ir lá fora, conhecer um pouquinho do mundo, ou vamos ficar agarradinho com ele, protegendo, enquanto isso ele não cresce, ele não amadurece, né? Então, quantos pais não estão tendo sabedoria com seus filhos? Quando são pequenos, os filhos mandam nos pais, né? Quando são pequenos, mandam nos pais. Aí, quando os filhos crescem, é quando os pais querem mandar nos filhos, querem dominar os filhos, né? Tudo o contrário, né? Porque quando é pequenininho, é para a gente mandar. Olha, não pode. O papai não deixa, a mamãe não deixa, não pode. Né? Quando é pequenininho, a gente mandar neles. Mas o que é que a gente vê hoje em dia? Os pequenininhos mandando nos pais. Né? Mandando, querendo, e o pai compra aquilo, muitas vezes sem poder, e o pai faz. Então, os pequenininhos mandando nos pais, aí quando cresce, os pais vão querer mandar neles. Tudo errado. Então, vamos aprender com o pai do filho pródigo, né? Outra coisa que eu anotei aqui, no verso 14, é as consequências do erro. Agora vamos para a consequência do erro desse filho, que não pensou no amanhã, que não pediu conselho do pai. Quando o dinheiro acabou, no verso 14, quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. Olha, gente. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Ele estava com uma fome muito grande, gente. Porque desejar comer a comida do porco, né, dos porcos, né? Lavagem, comida azeda, comida suja. Era muita fome que ele estava sentindo. E o mais triste é aqui, que mesmo sendo lavagem, ninguém queria lhe dar nada. No verso 17, não, peraí. Eu anotei aqui, na hora que o dinheiro acabou, acabou também os amigos dele, que eu anotei aqui para a gente refletir. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, mas quando o dinheiro acabou, acabou os amigos. Não, nessa hora não chegou ninguém junto dele, chamando ele para comer na casa dele, né? Para dar uma ajuda. Não chegou ninguém. E aí, quem foi que ele lembrou? Lembrou do pai dele. Foi nessa hora que o mundo foi ensinar ele. Foi nessa hora. Ele lembrou do pai dele. E no verso 17 diz assim: quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa
até os empregados do meu pai têm comida de sobra. E aqui estou eu morrendo de fome. Olha só, como ele lembrou do paizinho dele, como ele lembrou que o pai dele era um homem bom, sábio, porque até os empregados do pai dele tinham comida de sobra, né? Que coisa interessante. E eu anotei, foi aí aonde ele foi dar valor à sua casa. Foi aí aonde ele foi ver que ele era feliz e não sabia. Quantos de nós só vamos dar valor quando perdemos, não é verdade? E muitas vezes perdemos mesmo. Muitas vezes é o pai que já morreu, é a mãe que já morreu, é o dinheiro da família que já acabou, né? Aquela vidazinha mansa, boa, né? Que já acabou. Por quê? Porque o filho fez o pai e a mãe gastar tudo que tinha. Quantas pessoas que os filhos acabaram com tudo que eles tinham. E aí é tarde demais. Mas esse pai era tão sábio que ele partiu a terça parte da herança para o filho e o resto ele ficou, tanto da herança do outro filho como a dele próprio. Então, quando era um pai muito sábio, porque ele já sabia o que ia acontecer com seu filho. Por isso nós precisamos dessa sabedoria. Ele não gastou tudo o que tinha com seu filho. O filho sim, gastou toda a sua herança, mas o pai não. O pai era um homem inteligente, muito sábio. E como precisamos, gente, nos dias de hoje, ter essa sabedoria, né? Então ele lembrou do paizinho dele e desejou voltar para a casa do seu pai. E o que eu anotei aqui, para a família ser equilibrada, tem que haver, eu anotei 2 pontos. Primeiro, reconciliação. Reconciliação. O filho pródigo se arrependeu. O mundo lá fora se viu para ensinar. E há também outra verdade muito triste, que muitos, mesmo sofrendo com a sua desobediência, mesmo assim, eles não se arrependem. Mesmo assim, eles não querem se reconciliar. Pelo contrário, endurece ainda mais seu coração, né? Mas esse rapaz aqui, ele foi sábio também no final das contas. Lembrou do pai dele, teve a humildade de chegar e dizer: pai, pequei contra o Senhor. Que é o que vamos ver aqui. O verso 18, né? Ele disse: eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Olha que coisa linda. Houve aqui um arrependimento de coração, houve aqui humildade no coração desse filho, né? Ele com certeza tinha princípios, porque o pai dele muito inteligente, muito sábio. E esse menino aqui, esse rapaz, com certeza tinha princípios. Ele via a vida do pai dele. E olha, outra verdade é muito importante. Como os meus filhos me vê, como seus filhos vê vocês, né? Se eles podem ver em nós sabedoria, né? Pessoas equilibradas. Na hora da dificuldade, vão lembrar de quem? Do pai. Dos pais, né? Meu pai tinha razão. Meu pai, por quê? Porque vê, lembra do testemunho do pai. Um homem equilibrado. Um homem cheio de sabedoria para ensinar. Então, gente, no 20, ele se levantou-se e voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, olha só, ele ainda estava longe. Lembra que eu disse para vocês que o pai dele deixou ele ir, mas teve a sabedoria de ficar todos os dias esperando esse filho voltar? Isso é amor.
Isso é amor. Ele sabia que o filho ia quebrar a cara. Ele sabia que o filho ia se dar mal, porque o filho era tolo, sem experiência. Mas aí ele deixou ele ir e todos os dias ele olhava para aquela estrada, né, longa, esperando o filho voltar. E aqui, quando o filho ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão. Olha que coisa linda, compaixão. Gente, compaixão, essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é o que Jesus sentiu por nós, na cruz. Mesmo sem merecermos, ele olhou para aquela multidão que estava ali, e ele ali ferido, machucado, humilhado por eles próprios, né? Ele olhou e a Bíblia disse que ele teve compaixão daquela multidão. E é por isso que eu e você temos essa oportunidade hoje de nos redimir dos nossos pecados, porque um dia Jesus teve compaixão de nós. Olhou para os nossos pecados, mas ele não viu só o pecado, ele viu uma pessoa que podia se redimir dos seus pecados. E ele teve compaixão. E esse pai aqui do filho pródigo, aqui diz que o coração dele se encheu de compaixão e ele correu em direção ao seu filho e o abraçou e o beijou. Olha só. Ele não foi até o seu filho, ou então esperou o seu filho chegar até a ele e dizer: não te disse? Já voltou? Eu não disse que você ia isso e passar na cara. Ele não passou na cara. Esse homem aqui é um homem espetacular, esse homem aqui, o pai do filho pródigo. E como nós precisamos dessa sabedoria? Ele não passou na cara dele. Já voltou, gastou tudo, vem magrinho, vem com fome agora, né? Depois que gastou tudo, não. A Bíblia diz que ele esperava todo dia o filho dele voltar. E ele correu, nem esperou ele chegar até a ele. Ele correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas olha o que o pai disse. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa da casa para vestir nele, coloque um anel em seu dedo e sandália em seus pés. Olha só, que pai sábio. Ele sabia que o filho dele ia voltar. E já estava tudo planejado. A melhor veste, a melhor festa, né? E aí ele continuou: matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Olha que coisa linda. Que coisa interessante. E aí, como temos que aprender com essa família? Como temos que aprender, gente? Os pais aprender como lidar com os filhos e os filhos também aprender a buscar mais conselho dos seus pais, né? E a conclusão que eu anotei aqui, foi: para se ter uma família equilibrada, precisa que os filhos busquem conselho de seus pais. Para se ter uma família equilibrada. Guarde isso, filho, na sua mente, essa noite. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Busque a orientação dos seus pais. Nunca ache que você já sabe o bastante. Porque você sabe ler mais do que ele. Porque você conhece, entre aspas, mais coisas do que ele. Porque ele fala errado, você fala certo. Não julgue assim. Lembre-se que seu pai viveu mais do que você, ele tem mais experiência do que você, mesmo sem saber falar corretamente, ele tem muito para passar para você. Então a dica que eu te dou hoje é: busque mais conselho dos seus pais. E para os pais, busque a Deus, busque sabedoria de Deus,
para ajudar seus filhos, certo? Busque mais a Deus para ajudar seus filhos nesses dias que vivemos. Em oração, se possível em jejum, busque a Deus para você saber a hora certa de ajudar seu filho. Esse pai precisou deixar o seu filho sair. E quantos pais, sem sabedoria, estão prendendo seus filhos na hora de soltar, para que ele possa aprender? Então, o que eu te digo essa noite é: busque a direção de Deus, busque a Deus, a sabedoria dEle. Então, para a família, também está sempre liberando perdão, né? Dialogando. Tire um tempo, família, para estar junto, conversando, dialogando, perdoando, né? Dizendo onde é que doeu e liberando perdão. Deus já nos deu as ferramentas para que a gente possa ter uma família abençoada. A palavra dele é o nosso manual de vida. Por isso, leia. Hoje tem Bíblia em áudio que você pode escutar. Tem Bíblia de várias, como é que se diz? Idioma, né? Para você ler mais fácil, mais difícil. Então, leia o manual da vida, família. Busque a Deus. E só assim você vai ter uma família equilibrada, abençoada. Amém? Então, é essa mensagem que eu tenho essa noite. Quero agradecer a você que me assiste e que Deus possa abençoar você e sua família, fazendo uma família equilibrada. Em nome de Jesus.